Número 1. Uma identidade escondida no coração da Europa. A Hungria se apresenta como uma pausa poética e cheia de força no mapa do mundo. Sabe, gente, este não é um lugar de arranha-céus reluzentes ou modernidade fria. É uma terra onde as raízes da história correm profundas. O que mais chama a atenção logo de cara é a sua famosa cultura das águas termais. Imagine só o vapor subindo suavemente do chão, criando uma névoa mística sobre piscinas históricas, onde o tempo parece parar. Ali naquelas águas quentes e curativas, as barreiras sociais desaparecem e as pessoas se conectam da forma mais natural possível. E por falar em beleza, é impossível não notar a elegância das mulheres húngaras. Com traços marcantes e uma presença sofisticada, elas deixam uma impressão visual poderosa em qualquer viajante. Curiosamente, o país vive hoje uma realidade social peculiar devido à diferença na proporção entre homens e mulheres, o que torna casamentos com estrangeiros algo que pode trazer benefícios surpreendentes de residência e bem-estar. Mas a Hungria é muito mais que isso. O verdadeiro magnetismo está na sofisticação da sua culinária, no custo de vida, que é muito mais amigável do que nos vizinhos da Europa Ocidental, e na arquitetura de Budapeste, onde cada camada da história se sobrepõe com perfeição. Você sabia? Muitas vezes gastamos fortunas em Paris ou Roma, enquanto essa joia rara com preços que chegam a ser a metade está bem ali esperando para ser lapidada pelo seu olhar. Número 2. Um coração pequeno, mas de um orgulho gigante. Com uma área de aproximadamente 93 mil quilômetros quadrados, a Hungria não se define pelo tamanho do seu território, mas sim pela grandiosidade do rio Danúbio. Esse rio não é apenas uma linha no mapa. Ele é a artéria principal que leva vida e energia para todas as regiões, conectando diferentes culturas como se fosse um abraço de águas. Das curvas majestosas das montanhas Cárpatos à vastidão das planícies da Panônia, o ecossistema local é uma mistura fascinante de heranças de civilizações antigas. Atualmente, cerca de 9 milhões e 800 mil habitantes vivem nesse equilíbrio perfeito entre as tradições milenares e o ritmo da vida moderna. Budapeste, a capital, é carinhosamente chamada de a Paris do Leste. Mas olha só esse título, é apenas um convite. Na verdade, Budapeste é uma obra-prima por si só. O rio Danúbio corta da cidade ao meio, criando um contraste fascinante. De um lado, o silêncio respeitoso da história. Do outro, a vibração pulsante do presente. É literalmente de tirar o fôlego. Número 3. Pedras que falam e as reviravoltas da história. Ao olhar para o imponente edifício do parlamento, ou para os castelos que misturam os estilos gótico, renascentista e barroco, você vai perceber a dedicação em cada detalhe das esculturas em pedra calcária e nas cúpulas altíssimas que parecem buscar a luz. O lado de Peste traz um fôlego contemporâneo com prédios internacionais que formam um conjunto arquitetônico riquíssimo. Agora, se você se afastar um pouco da capital e for para cidades como Agtelec ou Szentendre, encontrará um cenário encantador: casas de tijolos vermelhos, telhados inclinados e ruas de pedra desgastadas pelo tempo. Essa forma de construir não é só bonita, viu? É uma engenharia inteligente para escoar a água rapidamente e manter o calor dentro de casa durante o inverno rigoroso. A história da Hungria é um verdadeiro épico de sobrevivência. Já foi palco de disputas intensas entre o Império Otomano e a dinastia Habsburgo, e foi nesse fogo cruzado que o povo húngaro forjou um espírito de liberdade inabalável. Os marcos históricos desde a Revolução do final do século XIX até os eventos de 1989 não são apenas números em um livro. São provas de como uma terra que foi disputada se transformou em uma nação próspera que preserva sua alma e sua arquitetura no coração da Europa moderna. Diga a verdade. Você estaria disposto a trocar uma tarde de compras luxuosas em Londres por um momento único, saboreando uma taça do lendário vinho Tokaji em uma casa histórica de tijolos vermelhos, em Szentendre? Número 4. Almas pulsantes no coração da herança cultural. Quando a noite cai sobre Budapeste, a cidade se transforma em muito mais do que um palco de luzes brilhantes.
ela se torna uma celebração da beleza humana. Olha só as mulheres húngaras. Possuem traços naturais que impressionam olhos profundos e expressivos cabelos com um brilho saudável e uma estrutura facial delicada que parece esculpida à mão. Mas, gente, o encanto delas não para na aparência física, não. Criadas em um sistema educacional que valoriza profundamente as artes e a literatura, elas geralmente possuem uma bagagem cultural vasta, o que torna qualquer conversa um verdadeiro prazer. É uma mistura fascinante de independência moderna com um respeito genuíno pelos valores tradicionais. Se você entrar em um dos bares ou restaurantes charmosos à beira do rio, certamente vai notar gestos elegantes e um jeito de falar sincero, muitas vezes temperado com um humor inteligente e refinado. É impossível não se contagiar por essa energia. Número 5. A sinfonia perfeita entre a água e a pedra. Falar da Hungria e não mencionar suas águas termais é no mínimo um pecado. O país é abençoado com mais de 1.300 fontes de águas minerais em todo o território. Só para você ter uma ideia, Budapeste sozinha conta com 123 fontes, o que dá à cidade o recorde mundial em número de termas. Lugares icônicos como Széchenyi ou Gellért não são apenas piscinas comuns, são verdadeiros palácios de engenharia que utilizam sistemas hidráulicos complexos para trazer água quente de profundidades de centenas de metros até a superfície. Nos dias de sol, áreas de banho mais reservadas, como as zonas de naturismo em Széchenyi, revelam um aspecto cultural único ali. As pessoas deixam de lado as roupas e as convenções sociais para se integrarem totalmente à natureza. É um ponto de encontro comunitário onde gente de todas as idades se reúne para bater papo, discutir política ou apenas relaxar em águas ricas em minerais. Agora eu te pergunto, você teria coragem de deixar de lado suas roupas de marca e mergulhar nessas águas como um húngaro de verdade? Ou prefere ficar só na beira da piscina garantindo aquela foto incrível para o Instagram? Número 6. O desafio da população e as soluções inusitadas. Por trás de toda essa paz das águas termais, existe uma realidade demográfica que preocupa o país. A população da Hungria está diminuindo de forma acentuada. Especialistas alertam que, se o ritmo continuar assim, o número de habitantes pode cair para cerca de 8.360.000 em 2050, chegando a apenas 6.870.000 no final deste século. Essa diferença é sentida principalmente entre os mais velhos, já que as mulheres vivem em média mais que os homens, o que aumenta a solidão e a pressão sobre a sociedade. Para tentar virar esse jogo, o governo criou políticas financeiras bem diretas. Imagine só mulheres com menos de 40 anos que se casam pela primeira vez podem receber um empréstimo sem juros de até $36.000. E a melhor parte, se a família tiver o terceiro filho, a dívida é totalmente perdoada. É uma estratégia prática para incentivar o crescimento da população. Mas a regra é clara: se após 5 anos o casal não tiver filhos ou se divorciar, terá que devolver o valor com juros acumulados de 4 meses, a menos que existam justificativas médicas comprovadas. É o jeito húngaro de planejar o amanhã. Número 7. A dança das sombras e o brinde silencioso. Quando o sol se põe, Budapeste deixa de lado aquela imagem de museu, a céu aberto, e veste sua roupa mais brilhante e vibrante. Das margens do Danúbio, ganham vida com bares e clubes que pulsam no ritmo da música e de coquetéis preparados com um carinho que é puro artesanato. O segredo dessas bebidas: eles usam frutas locais fresquinhas e a puríssima água mineral da região, criando um sabor leve e adocicado, que, olha só, você dificilmente vai encontrar em outro lugar do mundo. Mas, atenção, viajante. Existe uma regra de etiqueta sagrada por aqui: nunca brinde batendo os copos de cerveja. Esse costume nasceu de uma ferida profunda na história lá no ano de 1848, após o fracasso de uma revolução contra o Império Habsburgo. 13 generais húngaros foram executados.
Enquanto isso acontecia, os soldados austríacos celebravam batendo suas canecas de cerveja em tom de deboche. Em sinal de respeito e luto, os húngaros juraram não brindar com cerveja por 150 anos. Embora esse prazo já tenha vencido, o povo mantém a tradição até hoje como uma forma silenciosa de honrar seus heróis. É de arrepiar, não é? Número 8. Onde o luxo encontra o seu bolso. A Hungria é aquele destino raro na Europa, onde você pode se sentir um verdadeiro rei sem precisar esvaziar a conta bancária. Com uma taxa de câmbio muito favorável para nós turistas, o custo de vida é surpreendentemente menor do que nos países vizinhos. Para você ter uma ideia, o aluguel de um apartamento de um quarto em Budapeste fica entre 600 e 900 dólares. Já nas cidades menores, esse valor cai para algo entre 400 e 500 dólares. Tudo é muito prático por lá. Os cartões de crédito são aceitos em todo lugar, desde os grandes shoppings até aquele restaurantezinho escondido no final de uma ruela de pedra. As contas básicas como luz, água e internet costumam girar em torno de 100 a 140 dólares por mês. Esses números não mentem à Hungria. É a escolha perfeita, tanto para quem quer passar férias inesquecíveis, quanto para quem sonha em morar na Europa com qualidade de vida. Agora me diga o que você prefere. Gastar 30 dólares em um jantar de luxo dentro de um restaurante histórico em Budapeste, ou usar esse mesmo valor para fazer o mercado da semana inteira e cozinhar como um local. Número 9. Sabores intensos e a festa para espantar o frio. A culinária húngara é uma verdadeira explosão para o paladar, e a grande estrela da festa é a páprica. O famoso gulyás ou goulash é muito mais que uma sopa. É um cozido rico de carne bovina, batatas e cebolas que derrete na boca com aquele toque picante inconfundível. Outra delícia é o pörkölt, geralmente feito com carne de porco ou frango cozido lentamente com tomates e servido com os tradicionais nokedli, pequenas massas de farinha. E para adoçar a alma, você precisa provar o bolo. Dobos, várias camadas fininhas, com um topo de caramelo crocante que é simplesmente divino. E se você estiver por lá em fevereiro, prepare-se para o Buzojarás, ou a Festa dos Monstros, na cidade de Mohacs. Imagine só pessoas vestidas com fantasias bizarras e máscaras de madeira assustadoras dançando ao redor de fogueiras gigantes. A lenda diz que em 1526, os moradores usaram essas fantasias para assustar o exército turco. Hoje a festa é uma celebração alegre para espantar o inverno rigoroso e dar as boas-vindas à primavera que está por vir. É uma energia contagiante que você precisa sentir de perto. Número 10. As máscaras de Buzo e o rigor dos nomes. O Festival Buzojarás não é apenas um desfile de máscaras. É uma corrente cultural tão profunda que foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. No meio daquela música tradicional contagiante e das danças cheias de energia, você será convidado a provar vinhos servidos em grandes jarros de cerâmica, sentindo-se parte de um ritual mitológico para espantar a escuridão. É uma experiência visceral, gente. E olha só como eles levam a sério a preservação da identidade na Hungria. Você não pode simplesmente escolher qualquer nome para o seu filho. Você sabia? Existe uma lista oficial aprovada pelo governo. Se os pais quiserem um nome que não está no catálogo, precisam enviar um pedido formal ao Instituto de Linguística da Academia de Ciências da Hungria. Esse processo garante que o nome não seja ofensivo, que seja fácil de pronunciar na gramática local e que respeite o gênero da criança. É um sistema de proteção da língua e da tradição que poucos países no mundo possuem. Número 11. O lendário número 96 e a terra do Rei dos Vinhos. Caminhando por Budapeste, você vai notar algo curioso na paisagem. Não existem arranha-céus. Isso acontece por causa de uma regra de ouro: nenhum prédio pode ultrapassar 96 metros de altura. O imponente parlamento e a Basílica de Santo Estevão medem exatamente isso. Esse número é uma homenagem ao ano de 896, quando os magiares chegaram a esta terra. Até o hino nacional, se tocado no ritmo certo, dura exatos 96 segundos.
O número 96 não é apenas um algarismo, é o batimento cardíaco da história húngara. E por falar em prestígio, precisamos falar de Tokaji, a primeira região vinícola do mundo a ser oficialmente classificada. O rei Luís XIV da França já dizia que o vinho Tokaji é o vinho dos reis e o rei dos vinhos. A magia acontece com uvas que secam no pé, devido a um fungo especial criando o licoroso Tokaji azul, com um sabor intenso de mel e frutas secas. Além disso, os barris de carvalho da floresta de Zemplén são tão valiosos que produtores de vinho do mundo inteiro os disputam para dar um toque de suavidade e profundidade às suas bebidas. Eu te pergunto, você trocaria um arranha-céu espelhado em Nova York por uma esquina histórica em Budapeste, onde nada se atreve a ser maior que a própria história? Número 12. A genialidade por trás das grandes invenções. A Hungria é o berço de mentes brilhantes que mudaram a nossa vida. Imagine só, desde o cubo mágico criado pelo professor Ernő Rubik em 1974, até a caneta esferográfica que você usa todos os dias. Tudo veio daqui. Mas tem um segredo que pouca gente sabe: o verdadeiro pai do design do lendário Fusca Volkswagen Beetle foi o engenheiro húngaro Béla Barényi, embora o nome de Ferdinand Porsche tenha ficado mais famoso. A lista de gênios continua até o Vale do Silício com Charles Simonyi, o arquiteto por trás do Microsoft Word e Excel, e John von Neumann, que lançou as bases da computação moderna. Tudo isso floresceu em uma cultura que fala uma língua totalmente diferente do resto da Europa. O húngaro, com seu alfabeto de 44 caracteres e uma gramática complexa, é uma verdadeira fortaleza linguística. É um desafio para quem tenta aprender, mas um motivo de orgulho imenso para um povo que nunca deixou sua essência ser diluída. Número 13. A arte do convívio. Não seja um estranho desajeitado. A Hungria te recebe de braços abertos, mas com regras próprias. Olha só, a primeira dica é de etiqueta básica. Evite a todo custo aquela piadinha infame em inglês, comparando o nome do país, Hungary, com a palavra hungry, fome. Gente, o povo local já ouviu isso milhões de vezes, e para ser sincero, eles não acham a menor graça. No restaurante existe um detalhe curioso sobre o pagamento. Se você entregar o dinheiro ao garçom e disser imediatamente "Obrigado, köszönöm", antes de receber o troco, ele vai entender que você está deixando o valor restante como gorjeta, que costuma ser de 15%. Então, se quiser o troco, espere ele voltar. Pegue o dinheiro e só depois agradeça e deixe a gorjeta separada. Uma regra de ouro: nunca recuse um cálice de pálinka. Essa aguardente de frutas é considerada o santo remédio húngaro. Um gole é remédio, 2 são revigorantes. Mas recusar é com certeza uma falta de educação imperdoável. Número 14. Budapeste, armadilhas charmosas e a realidade do bolso. Primeiro de tudo, não confunda Budapeste com Bucareste, a capital da Romênia. E se quiser ganhar pontos com os locais, pronuncie o nome da cidade corretamente: Budapest. Antigamente, a cidade era famosa por ser baratíssima, mas os preços subiram nos últimos anos. Ainda é mais em conta que Londres ou Paris, mas não espere passar o dia todo gastando apenas alguns centavos. Uma dica de sobrevivência urbana: use aplicativos de transporte em vez de pegar táxis sem licença na rua para não cair em preços abusivos. Na hora de comer, siga a regra dos locais, caminhe pelo menos 2 ruas para longe dos pontos turísticos principais como o Parlamento ou o Castelo de Buda. Você vai encontrar comida de verdade por preços muito mais realistas. E se você for vegetariano, prepare-se, porque a Hungria é tradicionalmente o paraíso dos amantes de carne. Se o garçom não abrir um sorriso de orelha a orelha para você, não leve para o lado pessoal. Será frieza ou apenas aquele jeito reservado herdado de séculos de uma história difícil? Não se preocupe, a nova geração húngara está trazendo um ar muito mais aberto e sorridente para cada esquina da cidade. Número 15. O capítulo final de uma jornada épica. A Hungria é a soma perfeita de opostos à tranquilidade dos banhos termais contra a noite frenética do Distrito 7.
Uma língua complexa de 44 letras, contra a sinceridade simples de um aperto de mão. Não fique preso apenas aos ônibus turísticos. O transporte público deles é impecável e te leva a qualquer lugar. E um conselho de amigo: não se deixe enganar apenas pelo que é viral nas redes sociais. Lugares como o New York Café são lindos, mas a alma real da Hungria mora nas adegas antigas e nos cantos onde o tempo parece ter esquecido de passar. A Hungria não é apenas uma parada no mapa. É uma aula profunda sobre como um povo protege sua identidade em um mundo globalizado. As águas termais continuam brotando, o vinho Tokaji segue encorpado e o número 96 continua sendo o símbolo máximo de orgulho. Muito obrigado por me acompanhar até o fim desta jornada. Agora eu quero saber de você o que mais te impressionou. Foi a cultura naturista em Széchenyi? As políticas curiosas para incentivar o nascimento de bebês? Ou a promessa de não brindar com cerveja por 150 hinos?